Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e hoje estou muitíssimo bem acompanhado por ela, a musa jurídica do digital, a inspiradora de mulheres e rapazes que estão querendo ingressar na advocacia. Simplesmente Natália Dias, como vai? Eu me senti uma convidada aqui agora. Nossa! Porque está no hábito, né? Eu adorei a experiência, inclusive. Ó, a experiência do convidado deve ser ótima. Então eu vou sempre toda semana trazer uma caracterização diferente pra você agora. Achei maravilhosa, obrigada. Pensa uma pra mim e uma pro Pedro. O Pedro vai ser maneiro também. Pedro, eu vou me divertir, digamos assim. Pedro Eixe, que deixou a gente hoje sozinho nessa mesa, véspera de feriado. Pedro, cadê você aqui? Pois é, o Pedro parece ter tido um imprevisto profissional. Acontece, a advocacia é dinâmica, não tem como fugir disso. Então, mas não deixaremos nossa querida audiência sem um episódio para vocês ouvirem nesse feriado. Inclusive, se vocês quiserem ouvir mais episódios, temos 77 episódios já lançados. Haja conteúdo, hein, Rodrigo? Já parou pra pensar nisso? Haja mais de conteúdo. 77 horas de Natália. Meu Deus, na que internet. tragédia. O que estamos fazendo com a classe jurídica deste país? Rodrigo, quantas provas estou criando contra mim, meu Deus do céu. Das duas, uma. A gente tá inspirando ou constrangendo pessoas. Gente, responde, por favor, pra dar uma motivação pra gente seguir aqui. Isso aí. Joga aqui no meio, Bruno. O que vocês acham? Estamos inspirando advogados e juristas ou estamos constrangendo advogados e juristas? Não, ou nos constrangendo, né? Eu acho que isso aí é meio certo, né? Gente. É a falta de... Não, estamos inspirando. Estamos sendo inspirados também, gente, Isso porque é verdade. as nossas entrevistas estão ficando incríveis, hein? Cara, isso aí... Cada dia melhores. Isso aí é uma coisa que a gente tem que se elogiar mesmo. É isso. O conteúdo tá ficando cada vez melhor, sem nenhuma falsa humildade. As entrevistas estão ficando cada vez melhores, cara. Gente, a gente vai do céu ao inferno, né? A gente já se criticou e a gente já se exaltou, assim que é bom. É um grande divã isso aqui. É uma loucura. É véspera de feriado. Venham vocês também, galera. Venham vocês também, que é véspera de feriado. A gente tá num clima de vale tudo. Aqui, no dia de hoje. Exatamente. A gente tinha uma pauta, a gente já derrubou a pauta. O Pedro ia chegar, já não chegou. Anarquia. Então a gente tá entregando o que dá. Eu tô aqui agora entregando o que dá. Um pouco de carisma, 5% de carisma e 95% de juridiquês. Que loucura. Que loucura. Gente, aproveitando que a Natália chamou vocês para cá, eu vou chamar vocês para nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no YouTube quanto no... Desculpa, YouTube não, Instagram quanto TikTok, além de Manda pro Jurídico Podcast nas suas principais plataformas de áudio e vídeo, Spotify, Apple Podcast e YouTube. Além disso, temos nosso canal do Manda no nosso Instagram, que é um canal, digamos, exclusivo, que na verdade é só você entrar por enquanto. É gratuito para você ter uma camada a mais de contato conosco. O nosso ponto de contato vai ser mais próximo de vocês. Lá compartilhamos conteúdos que não são compartilhados nos stories, nos nossos posts, nossas impressões, nossos desabafos, nossos áudios. E toda a interação é muito mais que bem-vinda. Curtam, comentem, compartilhem. E vamos cada vez mais crescer essa bolha jurídica de pessoas que insistem em desenvolver a nossa ciência, o direito. Certo, Natália? Certíssimo, Rodrigo. Então vamos, né, já que... Você quer falar alguma coisa? Eu ia falar que, dado que não temos pílulas do Barão no dia de hoje, teremos pílulas do grande Rodrigo. Tem um dos rios mais bombados desse Instagram. Aquele rios é bom mesmo, né? Tem bastante tempo, né? Até hoje a gente tem um reconhecimento, uma interação bacana lá. Gente, é o seguinte, o Pedro não está aqui, mas tivemos uma notícia que saiu hoje de um julgado muito relevante, na minha opinião, que apesar de ser de uma área diferente do que a gente falou antes, que foi direito sucessório, né? Sim. Que é uma notícia na qual se discutiu a possibilidade de milhas aéreas constarem como bens no inventário. E, bom, foi negado essa condição, essa natureza jurídica das milhas. E, enfim, é um rios que a gente tem é um tema que gera muito interesse. É um tema que gera muito interesse. E
entendíamos que, nesse sentido, as milhas aéreas não seriam algo considerado bem. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho, número 3, trouxe uma decisão na qual a gente pode sopesar, botar na balança o que de fato é e se faz sentido essas duas decisões coexistirem no nosso ecossistema jurídico. Porque é o seguinte, em uma determinada demanda trabalhista, o juiz do TRT3 considerou milhas aéreas como algo que poderia ser passível de penhora. E elas foram penhoradas para a satisfação do crédito trabalhista do reclamante. O ponto é, há uma inconsistência aqui. Se de um lado elas podem ser penhoradas sob o ponto de vista de uma reclamação trabalhista, e de outro lado elas não podem entrar no escopo de bens de um inventário, o que é a milha jurídica? Né? É esse o grande debate agora. Eu acho, Rodrigo, que a gente vem numa tendência de julgamentos, e aí para formar entendimentos, eu acho que até também uma compreensão doutrinária de que milha tem característica patrimonial, de que milha tem um valor pecuniário, porque tem de fato, você consegue atribuir um valor pecuniário, você pode comprar milhas. E ela tem natureza patrimonial. Então eu acho que esse tema, por mais que o nosso Rios Bombado tenha trazido uma decisão controvertida, eu acho que a tendência vai ser pacificar esse entendimento, inclusive fazendo aquela cláusula que é muito presente nos contratos de milha, que é de inalienabilidade, cair de fato. Eu entendo como uma evolução jurisprudencial natural, né? Uma evolução jurisprudencial natural. A gente está evoluindo nas formas da gente lidar com bens. Eu acho que cada vez mais vão se produzir bens digitais, coisas que são valoráveis no ambiente digital, que antigamente eram completamente não relevantes e não associativos com o universo jurídico. Eu acho que isso é uma tendência, acho que essa decisão é milhas jurídicas, pontos de cartão de crédito. Milhas jurídicas, a gente acabou de criar um instituto. Eu falei 2 vezes milhas jurídicas. Milhas jurídicas. Milhas aéreas, pontos no cartão de crédito. Diversas coisas nesse sentido, eu acredito que possam, de fato, desenvolver-se ao ponto de ter uma natureza jurídica, uma natureza pecuniária. Entendo como um caminho natural. E eu acho que vale a pena também mencionar que tínhamos uma atualização. Falamos anteriormente no episódio, falando sobre a questão da licença paternidade. No episódio a gente aborda melhor e destrincha o caso, mas a atualização é a seguinte: o STF votou por maioria, está 7-1 no momento, então a licença paternidade vai se tornar um direito. Cabe agora a omissão legislativa ser sanada. Acho que o prazo é de 180 dias, salvo engano. Não, 18 meses. 18 meses? 18 meses. Bom, a informação está lá no episódio. Para que, enfim, tragamos uma nova solução, uma nova previsão para esse tema aqui. A gente até tinha debatido no episódio com a Tati Gasparian. Ela estava grávida na época, lembra? Ela ainda tá, o bebê é para dezembro só. É para dezembro? É uma menina, para então, dezembro só. Certo. Mas eu acho que essa é a tendência, né? A questão aqui, gente, para relembrar, é uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque há uma previsão constitucional, mas não há nenhuma previsão em relação à licença paternidade. Hoje a gente tem a licença maternidade, que é de 120 dias. Então, o que o STF está definindo não é a licença paternidade em si, mas é a necessidade de se deliberar sobre a licença paternidade. Então, a gente está no início de uma discussão que eu acho que será muito válida por todas as razões que a gente já trouxe aqui nos episódios anteriores. Exatamente, é um equilíbrio de mercado entre homens e mulheres, um equilíbrio de direitos entre pais e mães. Com certeza. Cada um acaba puxando para um lado, cada um acaba tendo aspectos negativos para cada lado, mas eu acho que, enfim, a equidade agora é o melhor caminho. Agora, é isto. Voltando aqui para nossa pauta do dia, que na verdade... Eu já nem sei mais qual é, porque o papo hoje tá fluido, tá dinâmico, tá diferente. Mas a gente vai falar de uma coisa que vem acontecendo. Natália agora é uma palestrante internacional. Trabalha enquanto eles dormem, tá nesse pique aí. Gente, eu estou nesse pique do trabalho enquanto eles dormem, mas eu não glorifico esse tipo de momento. Mas não deve ser mesmo. Mas uma coisa que eu já começo aqui dizendo é que eu não acredito nesse discurso de equilíbrio.
Eu infelizmente não acredito nisso. Eu não acho que dá pra manter uma vida equilibrada em todos os aspectos. Vida profissional, vida pessoal, é muito difícil. Existem alguns momentos em que determinadas áreas da sua vida precisam de um gás. Sim. E você tá disposta a dar aquele gás. E se você tá disposta e a oportunidade aparece, dê esse gás. Não gosto do trabalho enquanto eles dormem. Eu acho que o descanso, o lazer, ele é essencial. Mas, infelizmente, eu estou nesse momento do trabalho enquanto eles dormem. Que tá fogo. Inclusive, Natália, quando tá no lazer, ela curte o lazer de forma intensa. Isso tem que ser dito. Se você frequentar Dias Ferreira num sábado, ela vai estar lá. No Rainha, num Jobi da vida. Isso aí é fato notório, todo mundo sabe. Beijo pro Emílio, inclusive, do Jobi. Então, temos até foto com ele no meu Instagram. As esquinas do Leblon conhecem Natália Ferreira Dias, não é Dias Ferreira, curiosamente. Mas agora, brincadeiras à parte, a Natália participou de uma palestra muito bacana, de um evento, na verdade, né? Onde ela palestrou sobre soft skills, comunicação eficiente, mercado corporativo, direito corporativo e etc. Nath, vamos começar esse papo, acho que vai ser bem legal. E por que eu também eu sou mais um ouvinte, só que ao vivo aqui no caso? Porque agora estou entrando também nesse mercado do direito corporativo. E, enfim, Natália, como é uma referência, eu vou beber da fonte e talvez eu seja aqui um grande participante, um ouvinte presencial aqui desse papo. Quando a gente pensou, pessoal, no início, hoje seria um dia de notícias, porque a gente sempre gosta de trazer notícias jurídicas, isso enriquece na perspectiva de conteúdo, de fato, e também traz um nível de descontração e gera interesse. Notícias jurídicas, elas geram interesse. Mas aí, quando o Pedro, infelizmente, não pôde vir, a gente pensou, vamos ter um outro papo diferente, porque estamos apresentando aqui o Rodrigo agora, ele está recentemente trabalhando num departamento jurídico. Então ele foi... É verdade. Ele foi sentar no outro lado da mesa. Que já é um lado que senta há um tempo. Então a gente tem trocado muito sobre isso, sobre essa experiência. Cada empresa é uma empresa, cada vivência é uma vivência. Não é uma questão de bagagem, é uma questão do que você está acontecendo ali naquele momento. E por um acaso... ou não um acaso, dado que não acredito nisso, recentemente, há umas 2 semanas atrás, eu dei uma palestra dentro de um evento muito incrível, inclusive Fernanda Moreira, super advogada, que criou um evento que chama Advogados de Negócios. E nesse evento ela chamou vários advogados que trabalham com negócios em perspectivas diferentes para falar para um público de advogados que está muito interessado em dar o gás, retomando aquilo que eu falei. Equilíbrio é uma coisa que não necessariamente existe, eu acho que quase nunca existe. Às vezes você está disposto a dar um gás. Estamos aqui dando um gás. Hoje é quarta-feira, quase 10 horas da noite, a gente está gravando. Sim. Isso não é equilíbrio. 1 ano e meio quase. E estamos aqui, vivos, sobrevivendo. E aí, nesse evento, eu fui falar sobre a advocacia corporativa, que é algo que eu sou intimamente ligada, gosto, defendo a presença forte e com um aspecto de protagonismo do jurídico dentro de uma empresa. Fui falar sobre isso. Mas eu comecei a dialogar e a estudar outros aspectos do nosso exercício profissional, que é uma coisa que é muito conectada com o que eu já sou. Eu falei isso na palestra, repito isso aqui. Inclusive, repito algo que falei na aula ontem. E acho que ser repetitivo tem um lado bom, porque quer dizer que a gente está muito alinhado com aquilo que a gente acredita. Eu acho que a hard skill, que é o nosso conhecimento técnico, ela é essencial, já falamos aqui várias vezes, ela é o necessário básico pra gente sentar na mesa. Pra eu estar aqui, eu preciso no mínimo de ter a hard skill. Mas eu acho que a nossa forma de adquirir conhecimento técnico, ela tá mudando. Na palestra, sabe o que eu fiz? Uma palestra de advogado de negócio. Eu falei, eu não sei se alguém que trabalha com previdenciário, mas eu tenho certeza absoluta que se eu fizesse pra você, Rodrigo, uma pergunta agora de previdenciário e eu te desse 1 hora confortável na frente de um computador ou de um celular, você me daria uma resposta minimamente razoável. Minimamente. Sim. Ainda que você nunca na vida tenha trabalhado com previdenciário, assim como eu nunca trabalhei com previdenciário. Porque a gente tem um universo de informação muito grande na nossa mão agora, que não era uma realidade 10 anos atrás. Uhum. Você consegue falar uma coisa, eu consigo pesquisar nesse mesmo minuto. Sim. Então, o desenvolvimento da hard skill, ela se tornou diferente, inequivocamente diferente. Eu não consigo mais dizer que absorver conhecimento técnico é absorvido da mesma forma como era 10 anos atrás ou como era 5 anos atrás. E eu ouso dizer como era antes da pandemia. A própria lógica da pandemia mudou
não só o nosso acesso e a nossa utilização da informação, e agora eu tô falando de conhecimento técnico, como ela também começou a priorizar e a tratar com outro nível de categoria as habilidades socioemocionais das pessoas para lidarem entre si em ambientes de trabalho. Dizendo tudo isso para concluir que eu estou capitaneando essa fala e hoje em dia eu acho cada vez mais importante que as nossas soft skills, que são essas habilidades que têm a ver com a nossa gestão socioemocional, elas são fundamentais. E hoje em dia, a possibilidade de virada de chave da vida de um profissional, elas, quando bem desenvolvidas, elas se tornam o grande diferencial de um profissional. E a minha palestra foi sobre isso. Eu acho que a soft skill é o que diferencia um líder de um técnico. Sim. Porque se a gente parar pra pensar, todo mundo consegue, em muitas horas de estudo, muito esforço, muito tempo investido, claro, alcançar o conhecimento técnico. Isso aí é notório, assim, claro, nós, pessoas que temos nossas condições neurológicas acesso, adequadas, né? e de acesso, privilegiadas também, por que não falar? Entretanto, de nada adianta você ser essa enciclopédia humana, esse arquivo vivo, como chamam, de conhecimento, se você não tem a capacidade de, desenvolver pessoas para poder aumentar os seus braços para o desenvolvimento do negócio. 2, engajar pessoas para poder fazer isso. E 3, comunicar com as pessoas pares da sua posição para demonstrar o valor do teu trabalho. Só aí já tem 3 coisas que as soft skills são fundamentais para você exercer uma liderança, eu vou nem falar que é de melhor qualidade, eu acho uma liderança mínima. E aí eu vou colocar acrescentar, como você gosta de falar, e eu gosto do seu termo, uma camada nesse discurso. A liderança, como uma habilidade, eu acho que inclusive ela pode ser empregada como uma power skill. Eu acho que a liderança, assim como a comunicação, que é um ponto legal da gente tratar aqui, até porque é uma das nossas bandeiras, somos comunicadores. Claro. A comunicação, tal qual a liderança, que foi a que você citou, ela é uma habilidade que ela associa o conhecimento técnico com essas habilidades de gestão socioemocionais. Porque o bom líder, ele tem um conhecimento técnico e ele aplica um conhecimento técnico, mas ele também é empático, ele também é um bom ouvinte, ele também é um agregador, ele também é colaborador, ele também é multidisciplinar. Então, a liderança em si, na minha visão, e de alguns estudiosos que eu ando seguindo e estudando, ela é super soft skill, ela é uma power skill. Ela é o auge, porque ela é a união entre a sua hard skill e a sua soft skill. Claro. E não só uma soft skill, como várias soft skills. E nessa mesma toada, podemos citar a comunicação também, como uma power skill. A comunicação, eu sempre fui muito crítico com a comunicação da maneira como o brasileiro, em média, entende, tá? Como o brasileiro, em média, entende? Eu acho que as pessoas não se responsabilizam pelo que falam e pelo como falam. Se a minha mensagem não foi bem transmitida, a minha intenção não foi bem transmitida, a responsabilidade não é do ouvinte. Não é, mas eu queria dizer isso. Então por que você não disse? A responsabilidade é sua. Você errou. Ponto. E aí, eu entendo que o brasileiro, em média, né, nós, em média, a gente sempre tenta falar que a pessoa não me ouviu. Vocês não me entendem. As pessoas não te entendem, não se entendem porque você não se fez entendido. Você não se comunica bem. Você não se comunica bem. E aí tem uma série de ciências que a gente pode fazer. A gente pode falar de oratória, a gente pode falar de fonoaudiologia. De repente pode ser um profissional que pode ajudar. Verdade, se for um problema de... claro. Biológico, né? Enfim, gagueira, sei lá, por exemplo. Então, entender que você é responsável pelo que as pessoas escutam de você, em regra, claro, é responsabilidade sua. É responsabilidade do interlocutor, não do ouvinte. Eu penso assim, interlocutor não, do locutor, na verdade, não do interlocutor. Eu não concordo 100% com a sua afirmação, mas eu concordo que sim. Se comunicar bem é um grande desafio.
E eu acho que a pandemia trouxe isso de forma mais clara, até porque a comunicação oral e presencial, ela é diferente da comunicação escrita. Claro. E a partir do momento que a gente viveu um universo pandêmico em que as pessoas e o ambiente de trabalho, ele se deu muito numa lógica escrita, eu acho que trouxe alguns impactos. Quando eu me comunico oralmente com você, você não presta só atenção ou não é só valorável, eu não estou só me comunicando pelo que eu estou dizendo, pelas palavras que eu estou utilizando. Você se comunica comigo e eu passo a minha compreensão pelo tom de voz, pelo ritmo da minha voz, pela minha pausa ou pela minha não pausa, e aí entra o meu eventual fonoaudiólogo, se for o caso. Você se comunica comigo pela minha expressão corporal, gestos, se eu utilizo muito as mãos ou se eu não utilizo as mãos, se eu tô conversando com você assim ou se eu tô conversando com você assim. Claro, claro. O que a gente fala representa, alguns estudos dizem, só 10% do que o meu impacto da comunicação oral gera. Mas aí a gente também tem no universo pós-pandêmico essa comunicação escrita. E aí entram outros aspectos. Enfim, foi até uma aula que eu dei ontem, fiquei super feliz de dar, porque também acredito muito nesse ponto. Mas retomando o que você falou, essa questão de que, na verdade, o interlocutor, ele pode ser completamente desassociado da interpretação do que você fala. Não concordo 100%, mas eu entendo seu ponto de vista e concordo de certa forma, sim. Claro que há, eventualmente, interpretações maldosas. Eu entendo esse espaço também que você pontua. Mas eu sou muito daquela filosofia do controle que você pode controlar, né? E o que você pode controlar é sua responsabilidade. Sim. Pra que ninguém controle por você, não é verdade? Sim. Então, eu talvez até me penalize muito por isso. Eu falo, pô, deveria ter falado isso, talvez dessa forma. Sim. Talvez nesse timing. A interpretação do timing na hora de você comunicar uma coisa é muito importante. Pô, tem um negócio que ficava pra morrer, cara, quando eu era mais novo. É porque eu tava me formando, tava no estágio, final da faculdade, fazendo monografia, estudando pra OAB, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Eu chegava em casa às 11 da noite, depois de sair de casa às 6 da manhã, e aí vinha meu pai e a mãe me cobrando coisa de casa. Eu conversava assim, pai, mãe, qual é a chance de eu fazer alguma coisa de boa vontade agora? É a mesma coisa, eu não vou fazer isso pra um sócio, pra um colega de baia, pra uma pessoa, um estagiário meu que talvez já tenha colocado trabalho até fazer o moleque ou a menina, saturar. Não vou, eu vou esperar o momento certo para que a pessoa esteja preparada para o que eu vou comunicar. Pode ser alguma coisa mais grave, mais pesada, que demande mais atenção. Então, no momento que a pessoa esteja, saturada, precisa desopilar, cara, eu quero beber uma água, tomar um cafezinho, gente que fuma cigarro, fumar um cigarro, vai lá. Dá 5 minutos, vou entendeu? te fazer uma pergunta que me fizeram ontem na aula, porque aí só falando, gente, eu tô falando de 2 momentos aqui. Uma palestra de soft skills e uma aula ontem, especificamente de comunicação. E aí eu tava focada na comunicação escrita e corporativa. Eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram. Diga lá. Eu, notadamente, nós, cada vez mais, sendo reconhecidos por levantar a bandeira da linguagem acessível, da comunicação acessível. E graças a Deus está do nosso lado agora também o ministro Barroso, que utilizou isso no discurso de posse. Utilizemos linguagem acessível. Se até o presidente do STF está falando isso, por que não seguirmos? E aí eu estava falando sobre como eu acho que é muito importante você ser assertivo, utilizado como sinônimo de objetivo, ao mesmo tempo não utilizando a linguagem como uma barreira, mas utilizando a linguagem como uma ponte. Uma ferramenta. Eu vou falar para que você possa entender. Eu não vou falar para conseguir alimentar o meu ego ou minha vaidade de compreender um assunto. Mas aí uma advogada me fez uma pergunta. Ela falou assim, Natália, eu tenho muita dúvida. E aí eu acho que agora você vai entender um pouco o que eu tô falando, porque pelo momento que você tá vivendo. Ela falou, eu tenho muita dúvida de como é que eu falo com um advogado, quando eu tô dialogando com um advogado. Porque quando eu não tô dialogando com um não advogado, seja com um empresário, que é o meu cliente, ou sejam com meus clientes internos, se eu trabalhar numa empresa, se eu tô falando com a galera do contábil, do marketing, do RH, eu sei que eu não quero usar o juridiquês, eu sei que eu quero criar uma linguagem acessível, eu sei, tranquilo, não quero criar uma barreira. Mas se eu tô falando com outro advogado, e aí? Eu gasto no formalismo no juridiquês,
ou eu sigo na linguagem acessível? E aí eu te faço a pergunta. Eu gosto muito, como eu disse, eu gosto muito de fazer aquela questão do controle que você pode controlar. E tem uma coisa que eu gosto muito de controlar, é o tom das coisas. E eu gosto muito de dar aquela rasteira, caso haja uma guerra de egos na linguagem. A gente sabe, quando a gente tá conversando com outro advogado, principalmente em meio de escritório, a gente não conversa na maneira como as pessoas acham que a gente conversa. É uma conversa um pouco mais, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, um pouco mais cariocada, assim, né? Um pouco mais solta, mais leve. Mas aí se coloca algum terceiro, que esse advogado tem algum interesse ali, já muda completamente o tom, né? Em ambiente de competição, vamos supor que estejamos competindo por um cliente, assim... Não claro que seja uma corrida pelo cliente, propriamente dita, mas há um ambiente ali de repente, pode virar meu cliente. Os dois advogados estão pensando isso. Isso. É aí que eu tento quebrar. Que eu tentaria quebrar. Porque a advocacia é um cargo de confiança. Então, se você humaniza você na posição de advogado para criar uma ponte com um eventual cliente, um leigo, muito provavelmente, você cria mais fácil isso, ao invés de distanciar para a linguagem, para falar, nossa, ele é advogado, que admirável a linguagem dele. Por que não você falar como uma pessoa igual a ele, que tem uma skill diferente, que você estudou por essa skill? Mas eu tô dizendo no caso de você estar conversando com outro advogado. Então, depende do contexto. Entendi. Eu acho que depende do contexto. Nesse caso, eu sempre tento controlar o tom. Se for uma coisa colaborativa, eu tenho certeza que a linguagem vai ser diferente de um ambiente de uma audiência, por exemplo. Então, vai muito da análise, da sensibilidade do caso concreto. Porque isso aí é óbvio. Pessoas são pessoas diferentes em ambientes diferentes. O ambiente que eu tenho com você é totalmente diferente do ambiente que eu tenho com um cliente, claro, que seja interno ou externo, com um chefe, com um juiz. É totalmente diferente. Claro. Então, ter essa sensibilidade, eu acredito que é um diferencial. E aí, faz muito no sentido do papo da soft skill. Eu vejo essa forma, eu não sei como falar com o advogado, eu não sei como falar com o cliente, eu não sei. Cara, como é que você acha que essa pessoa gostaria de ouvir você conversar? Sim. Esse foi um ponto bom que você trouxe, acho válido, porque, mais uma vez, por que a gente diz que é comunicação e pode trazer a comunicação ao alçar ela um lugar de power skill? Porque até pela sua resposta, você fez quantas avaliações e quanta gestão emocional de sociabilidade você não tem que utilizar para se comunicar adequadamente com alguém. Veja bem, se eu estou me comunicando com um advogado no aspecto técnico, eu posso usar termos técnicos, porque para ele vai fazer sentido, porque usar um termo técnico com outro advogado da mesma área que eu é ser acessível. Uhum. Se eu usar um termo técnico com você, vai ser acessível. Se eu falar pra você que dinheiro tem que milha aérea tem uma natureza pecuniária, eu tô sendo acessível pra você. Sim. Então, essa ponderação do interlocutor, ela é muito importante na comunicação. E é por isso que a comunicação, e por várias outras razões, ela é uma power skill. Porque não é somente, beleza, vou utilizar linguagem acessível. Mas quando? Qual tipo de linguagem acessível? O que é linguagem acessível? Exato, porque eu entendo que cada vez mais, e eu acho que a internet, tudo que... essa revolução da comunicação que o digital proporcionou, o que vende hoje em dia não é a rebusquez. Não. O que vende é a solução, cara. A solução do problema. Você pode chegar pra conversar com um cara, independente de quem for. Se você conseguir demonstrar valor no seu serviço e conseguir transmitir como vai solucionar o problema, dependendo do caso que a pessoa pode estar interessada nisso também... a sua missão tá cumprida. Entende? E assim, isso não é nenhum demérito, as pessoas são mais formais ou não. Mas eu acho que se você transformar a sua linguagem de uma forma na qual você consiga ser mais assertivo, como você disse, você larga na frente. E é simples isso. Hoje em dia é muito claro isso. Eu vou contar um caos da minha vida. Não um caos, né? Mas uma vivência minha que eu espero que ela fique aí se perpetuando, dado que temos falado mais sobre comunicação. Eu sempre fui uma criança, desde criança eu sempre gostei muito de ler. Muito de ler. Inclusive, de criança, adolescência e início da vida adulta, eu lia muito mais do que eu leio hoje. Eu lia... Acho que não tem tempo, né? Pra ler o que é exatamente. Eu lia, tipo,
5, 6, 7 livros no mês, assim. Realmente eu lia muito, naturalmente tinha tempo. Mas também tinha outro nível de concentração pra ficar horas lendo uma coisa, isso é outra conversa. Mas como eu lia muito, e aí depois fui fazer direito, eu pegava a coisa que eu mais gostava de usar e queria aplicar o tempo inteiro, que era a linguagem. Você tinha uma série de ferramentas e queria usá-las. Eu queria usar, eu conhecia e domino ainda de certa forma uma série de palavras e sinônimos e eu queria usar aquilo. Eu queria tanto usar que quando eu era criança, eu tenho uma amiga minha, Narelli, ela vai lembrar disso. Narelli, grande amiga da galera. A Narelli é gente boa demais. Ela me chamava na escola de dicionário ambulante, porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu usava termos que um adulto não usa, porque eu gostava das palavras, eu sempre gostei das palavras. E o que aconteceu? Quando eu fui pra faculdade de Direito e comecei a estagiar e etc. Isso foi piorando. Porque o meu amor pelas palavras, eu comecei a aprender termos técnicos. E é termo técnico, e é latim, são todas as palavras de todos os livros que eu já tinha lido. E de autores de regionalidades diferentes, usando termos diferentes. Aquilo, cara, blow my mind. Então eu queria me comunicar com você com tudo que eu tinha. E eu comecei a perceber que eu não fazia isso pra me comunicar com você. Eu fazia isso pra me comunicar comigo. Uhum. Pra me alimentar. Então não adiantava nada. É a mudança da chavinha, entender que menos é mais. Eu queria sentar pra conversar com você, mas eu não conseguia me conectar com você, porque no momento em que você sentava pra falar comigo, eu começava a usar termos que me distanciavam de você. Isso aí. E aí, sabe o que eu pensava na época, no início da minha vida profissional? Que era o que eu estava falando. Que se eu puxasse um assunto com você, a gente não conseguia evoluir pelo que eu estava falando, até que quando eu comecei a trabalhar muito com o empresário, com a empresa, eu comecei, não é o que eu tô falando, é como eu tô falando. Eu consigo comunicar qualquer coisa aqui. Se eu soubesse, se eu fosse uma grande entendedora de Oriente Médio, eu poderia dar uma aula aqui sobre isso, sem usar nenhum termo técnico, sem me distanciar do meu interlocutor. Então a minha virada de chave, que não foi uma virada técnica, mas foi uma virada empírica, ela foi muito incrível gostar das palavras e você ter um grande arcabouço de vocabulário, mas isso não vai me conectar com as pessoas. Uhum. E essa foi a minha virada. Pra entender que comunicação tá em outro lugar, que comunicação tá na relação com o outro, não tá na relação comigo. Só tá na relação comigo quando eu escrevo. Pra mim, falar que um poema, um livro, eu acho que esse ponto de você... E aí agora a gente tá falando da comunicação focada na linguagem acessível, ou seja, que é usar termos simples. Eu acho que se agarrar em termos técnicos, em algum momento da nossa carreira, pode ser uma certa forma de se autoafirmar. Insegurança. De falar, olha, eu sei. Porque o advogado, e você que tá me ouvindo, e o Rodrigo vai entender perfeitamente o que eu tô falando, o advogado, ele se pauta muito em aspectos como a forma como ele se veste e a forma como ele se comunica. Porque são 2 pontos importantes que sempre foram relevantes no universo jurídico. Sim. E eu acho muito importante, acho que essa também é uma das missões do Manda Pro Direito, por isso que muitas vezes eu venho pra cá, Manda Pro Direito, gente, quartou, Manda Pro Jurídico, por isso que muitas vezes eu venho pra cá de tênis, de blusa de malha, que é uma coisa que eu gosto de usar, usando termos acessíveis e falando bobagem no Instagram, porque eu não sou menos competente ou mais competente pela maneira como eu visto, pelo termo que eu utilizo. Sim. Eu sou menos ou mais competente pelo resultado e pela efetividade que eu trago. E isso eu tenho certeza que eu trago. Vou pegar um gancho agora. Bem. Aproveitando essa pequena confusão da Natália e o que a gente tá conversando, vamos anunciar aqui uma parceria que a gente tá lançando. Verdade. Uma parceria muito bacana com o pessoal do portal Mais Que Direito. O Manda Pro Jurídico é parceiro do Mais Que Direito, que é uma plataforma na qual se fala muito parecido com a maneira como nós conversamos, nos comunicamos, tentando democratizar cada vez mais o acesso ao conhecimento jurídico, as notícias jurídicas, seja para advogados, seja para não advogados, pessoas que não frequentam o ambiente jurídico. A plataforma Mais Que Direito está há 1 mês no ar e agora está contando com o nosso reforço para o time. Teremos uma aba, uma coluna, e que lá teremos não só a divulgação dos nossos episódios, mas também nossas reflexões, nossos divãs agora também de forma escrita. Ou seja, gente, Manda Pro Jurídico tá se comunicando de forma ampla. A gente tá se comunicando aqui de forma oral,
com vocês. Inclusive, a gente vai receber um professor de oratória, vamos ver, eu vou ficar com medo de falar perto dele. E a gente vai começar a se comunicar com vocês também de forma periódica, de forma escrita. Exatamente. Perigosíssimo. A maneira como nossos destinos estão sendo costurados aí nessa bolha virtuosa que tanto falamos. Eu não sei se as pessoas têm noção dos riscos que estão assumindo, aumentando a nossa capilaridade. Mas estamos muito felizes com a parceria. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Dani Zanini, muito obrigado aí pela parceria e vamos com tudo, que tem muita coisa boa vindo aí, né, Nath? Não, e com isso digo que hoje estamos no dia 11 de outubro, mas dá pra fazer muita coisa até o fim do ano, dá não, Rodrigo? Dá. Um pouquinho mais de olheira pra crescer, mas vamos em frente, não tem jeito. Um pouquinho mais que pra crescer? De olheira. De olheira. E aí é isso, Nath, tem algo a acrescentar para o dia de hoje? Você quer conversar? Não, eu acho que num próximo, eu acho que a gente pode falar uma coisa que a gente não falou. E a gente vai ter uma entrevista de um vice-presidente de uma grande empresa aqui do Brasil. Para a gente falar, de repente a gente pode trazer com ele algo que a gente abordou com o Eduardo Gil, que são as soft skills válidas para o desenvolvimento de um profissional jurídico, que é uma coisa que a gente focou um pouco aqui na comunicação, que eu considero uma power skill, mas de repente a gente pode tratar disso com ele também. Eu acho que a gente pode tentar observar essa questão do papo mais... intra e interdepartamentos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque são duas energias e sinergias diferentes dentro de uma empresa. Eu tô observando isso agora, que eu tô me aventurando. Nesse game. E é uma situação que a gente tem que observar assim, porque a nossa é muito mais fácil. Eu acho que eu vou me alongar um pouco nisso. Vamos, Rodrigo. O programa é nosso. É muito mais fácil você falar a mesma língua da pessoa que tem a mesma formação técnica que você. Sim, claro. Agora, você transformar isso numa linguagem democrática para uma pessoa que não tem a menor noção de direito é outra completamente diferente, é um desafio totalmente diferente. Mas foi isso que me transformou, sendo bem sincero, eu acho que se eu tivesse ido para um ambiente de escritório, se eu tivesse ido de fato para o judiciário, eu não sei se eu estaria aqui. Eu não sei se a minha vida teria me levado para um lugar em que se comunicar de forma acessível seria tão importante quanto é hoje. O que me fez entender que eu precisava me comunicar de forma acessível e que minha comunicação ela só fazia sentido quando eu alcançava o outro, e alcançar o outro até com o intuito estratégico, era ser entendida. Porque ser entendida é entender o outro, é ouvir o outro, é criar um vínculo de confiança com o outro. Ser entendida não é só, meu Deus, a Natália falou uma coisa legal e eu achei legal. Não é sobre isso. É sobre eu atender as suas expectativas, não necessariamente concordar com você. E ao atender e me comunicar de forma franca, honesta e te ouvindo, é estabelecer um vínculo de confiança. Não ser entendido tem duas possibilidades que podem acontecer. É o retrabalho, de você explicar novamente as coisas, ou a gestão de crise, porque deu alguma merda por causa de uma falha de comunicação. Não, e sinceramente, e assim, eu posso falar isso assim com bastante propriedade, a maior parte dos problemas que a gente tem em empresas, elas são por falhas na comunicação. Sim, a gente teve várias aqui, a gente falou Casas Americanas, por exemplo, foi um episódio super que o pessoal gostou. É uma falha de comunicação, uma omissão ali e tal, a bola de neve vai crescendo e quando explode, não é verdade? Assim, agregando um outro ponto, que não é o que a gente está falando sobre soft skills, mas eu acho que a falta de processo estabelecido e a falta de comunicação, elas são grandes problemas em grandes empresas. Grandes problemas. Processo, você lembrou uma coisa boa também. Porque agora o Manda Pro Jurídico vai estar presente no livro. Rodrigo, você é uma máquina de ganchos, cara. Você é uma máquina de ganchos. No livro que a Future Law tá fazendo, juntamente com a Saraiva Jur, fomos convidados pelos incríveis Guilherme Totti e Paulo Samico. E Tainá. Verdade. Que semana que vem estarão aqui no nosso podcast para falar sobre o livro. Lançamento. Pode falar o nome? Eu não sei se pode falar o nome. Não sei, eu acho que a gente pode manter um mistério. O que você acha? Vamos manter o mistério. Vamos manter o mistério, que o lançamento é semana que vem. Exatamente. Mas só o título, gente, é incrível. É um dos primeiros livros que vai falar sobre inovação na perspectiva jurídica. E eu não sei dizer como eu tô realizada de estar num projeto de inovação, inovando através da... Comunicação. Comunicação essa que existe desde que o homem é homem. É o que eu sempre tento falar. A gente não precisa necessariamente da tecnologia para inovar. Às vezes, uma mera mudança da maneira de falar,
uma maior eficiência na comunicação para se conectar com pessoas, já é algo maior. E esse é o objetivo do Manda Pro Jurídico, tentando democratizar cada vez mais a comunicação para as pessoas sob o ponto de vista jurídico, certo, Nath? Certíssimo. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, estão sentindo com a comunicação eficiente entre nós? Então segue lá, gente. Manda Pro Jurídico Podcast, as principais no Instagram e no TikTok, e Manda Pro Jurídico. Ih, confundi tudo. Rodrigo, você tava num clima de sexta-feira à noite, um flerte, assim, tô sentindo uma comunicação efetiva entre nós. Sabe aquela coisa, aquela máxima de seduz a câmera? O Rodrigo tava seduzindo o Brunão, que tá sentado aqui na nossa frente. Manda pro jurídico.pdc, TikTok, Instagram, e Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Toda interação é muito mais que bem-vinda para que assim sigamos crescendo cada vez mais a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver a nossa ciência do direito. Nath? Só agradecer. Só agradecer, tá? Comunicação assertiva. Hashtag gratidão pra Nath. E gratidão a vocês por terem acompanhado mais um episódio, tá bom, pessoal? E pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico, valeu. E até semana que vem. Um grande abraço.